Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o André. No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse quadrinho aqui, olha, Elric, da editora Mitos, do selo Gold Edition, tá? Quadrinho que, na minha opinião, beira a obra-prima, de tão incrível que ele é. Através desse vídeo eu começo uma série, né, de vídeos falando a respeito dos quadrinhos do selo Gold Edition, né? Pretendo adquirir os outros e à medida que for lendo, venho trazendo para vocês aqui uma análise, né? Uma análise crítica das obras em questão. Então, o Elric, né, é um personagem do mundo de Melniboné, né, do gênero de fantasia, e o autor é um autor britânico chamado Michael Moorcock. Esse é o nome do cara, Michael Moorcock, tá? Que criou o personagem do Elric, entendeu? Criador do personagem. Bom, quem é o Elric? Quem é esse cara aqui? Ele é um imperador albino, tá? Do mundo de Melniboné. Nome até diferente, engraçado soa, né? Melniboné. Às vezes na hora de escrever eu até errava o nome dele. E ele é um personagem emblemático do gênero de espada e feitiçaria, né? Como vocês conhecem bem, o gênero, né? Uma figura muito clássica e icônica desse gênero é o Conan. Então o Elric é bem dessa linha de histórias, né? Espada e feitiçaria. Bom, o Elric, ele é um feiticeiro melancólico e enfraquecido, tá? A espada mágica Stormbringer, essa espada aqui, é o seu principal artefato que o acompanha aí nas suas histórias. E essa espada lhe concede poderes sobrenaturais, né? Ela consome a alma das vítimas de acordo com que Elric vai cometendo os assassinatos. Ela tem sede dessas almas, né? Então, quanto mais o Elric mata seus inimigos, mas a espada ela fica saciada, né? A fome dela é dessas almas, entendeu? Bom, o Elric é um personagem de um caráter muito complexo, né? Ele é cheio de dilemas morais, esses são os temas centrais de suas histórias, né? Essa complexidade que ele vive, né? Temas esses sempre em volta de poder, de destino, moralidade. E os cenários que o envolvem são cenários de fantasia sombria e sempre muito essa coisa aí melancólica, sobrenatural, sinistra que envolve esse personagem, tá? O selo Gold Edition, sobre como eu estava falando com vocês, né? Esse selo aqui, ele foi inaugurado aqui no Brasil em 2017 pela editora Mitos, tá? E são quadrinhos europeus, né, de um formato grande, como vocês podem ver aqui, e um acabamento de luxo, entendeu? Histórias europeias, formato grande e acabamento de luxo. E realmente, assim, é uma coisa muito bonita mesmo de se ver, de se contemplar e de ter na estante, tá? Bem bacana. O que se trata essa história em específico? Esses encadernados em específico vai trazer ali histórias de traições, feitiços, espadas mágicas e uma luta acirrada pelo poder, né? O Elric, esse imperador albino, criado por Michael Moorcock, como eu havia falado, ele precisa enfrentar o seu primo Irkon, né? Pelo controle, pelo reino de Melniboné. Entendeu? Eu vou explicar um pouco mais disso ali na frente, mas basicamente é uma espécie de Game of Thrones, de luta aí pelo poder, o que é muito interessante, tá? Me surpreendeu bastante, principalmente esse primeiro volume aqui, que é mais centrado nessa questão de luta pelo poder. E como eu havia falado, Michael Moorcock criou o personagem do Elric, isso foi lá em 1961, num conto chamado The Dreaming City, né? É onde foi a estreia do personagem na literatura, né, nesse conto. E essa história aqui em específica, essa releitura do personagem, né, europeu, no caso é uma história europeia,
ela foi feita por Julien Blondel e Jean-Luc Cano. O nome dos caras são bem diferenciados, né? Que são franceses, tá? Então esses dois caras aí que foram responsáveis por trazer o Elric aí para a atualidade aqui nessa reformulação incrível. Julien Blondel e Jean-Luc Cano, aqui o nome deles aqui. E uma citação que o Elric faz que o Michael Moorcock fez a respeito dessa história, ele diz o seguinte, que essa história, né, criada por esses dois caras, captou a noção de completa decadência de Elric, a saga do Albino que eu mesmo teria escrito caso tivesse pensado nela antes. Ou seja, o autor ele ficou tão impressionado com a criação, com o roteiro dessas histórias, que era como se ele mesmo ele sentiu que ele mesmo poderia ter pensado nisso antes, entendeu? Nessa narrativa, de tão boa que ficou. E realmente, gente, ficou uma coisa assim maravilhosa, tá? Maravilhosa. O Elric, gente, ele é um personagem com valores muito subvertidos, né? O mundo dele é um mundo muito distorcido do nosso, tá? Ele possui a mente completamente perturbada e ele toma decisões assim, sabe, imprevisíveis no decorrer de sua jornada. Ao mesmo tempo, essas questões o tornam muito carismático, tá? Muito carismático mesmo. O Elric, também conhecido como Lobo Branco, o herdeiro legítimo do trono Rubi, né? Imperador do decadente e degenerado reino de Melniboné, capital Imrir, que é o nome da capital que ele vive, a cidade dele, né? Imrir. E ele é destinado a ser o responsável pela destruição do seu povo. Essas são, assim, os títulos, né? E meio que as profecias destinadas a esse personagem do Elric, tá? Elric nasceu albino, ele tem uma saúde muito debilitada, muito frágil, e sempre tem que se submeter a feitiços e sacrifícios de sangue regular para poder manter ali a sua vitalidade, para restaurar a sua saúde, de modo que ele possa permanecer vivo, entendeu? E ao mesmo tempo, ele é um feiticeiro muito poderoso, ele é um erudito, tá? E o seu maior poder não está nos músculos, diferente do povo da sua raça, né? Da maioria dos que estiveram no poder antes dele, né? Mas o seu poder reside no conhecimento, né? E na questão da magia. E isso faz com que ele seja visto com fraqueza, é visto como um rei fraco, um governante fraco. E o Ircon, ele fala uma coisa muito interessante a respeito do Elric. A glória de Melniboné não foi forjada no silêncio das bibliotecas, mas no sangue, no terror e nas almas pisoteadas de seus inimigos. Então, vocês podem ver que o Ircon ele já cria ali uma rivalidade contra o Elric, principalmente baseada nos conceitos da sua fraqueza, né, das suas comorbidades ali físicas. E os Melnibonianos, né, esse povo do Elric, eles são servos do mestre do caos, Arioch, né? E esse é um deus muito maligno, porque ele exige sacrifícios e massacres em seu nome, né? E o Elric ele é meio relutante ficar invocando o Arioch, porque o preço que o Arioch exige é muito alto. Então o Elric reluta nisso aí. E o Ircon, né, o primo do Elric, desafia ele, né? O desafia e elabora estratégias para poder tirar Elric do poder e assumir a coroa, né? Então o que o Ircon faz? Ele vaza informações, né, de modo que a cidade de Imrir seja sitiada ali por mercenários, né, vilmirianos, e a sua amada, a amada de Elric, né, que também é irmã de Ircon, a Simoril, ela é raptada. E em volta dessa trama, né, de traição, de rapto e do desespero de Elric em resgatar a sua amada Simoril, que gira o enredo do primeiro encadernado, desse encadernado aqui, do primeiro volume, tá? A história começa a partir disso aí. E o que eu posso dizer é o seguinte, que a caracterização de tudo isso aí, ela é excelente, né? Principalmente do reino de Melniboné.
e a sua cultura. É muito bem construída, você não fica em nenhum momento perdido. E isso é muito bem apresentado, de modo que você fica até aterrorizado com a cultura dos melibonianos, né? E por que aterrorizado? Porque os humanos e os melibonianos de classe inferior, eles são escravizados. E mais do que escravizados, eles são eviscerados como se fossem insetos, torturados. E ao mesmo tempo, os melibonianos maiores se alimentam deles, sabe? Comem eles mesmos, entendeu? Então todo o cenário em volta desse reino é extremamente infernal, atormentador. É muito sinistro e muito adulto, gente. Muito adulto, entendeu? Você realmente vai ver humanos destroçados, sendo alimentados, sendo sacrificados para esses demônios. É muito pesado, sabe? Muito pesado, chega a ser assustador. Então, essa questão cultural desse povo, ela é muito bem representada. Muito bem representada, tá? E todo o figurino em volta disso que eu estou falando é muito gótico. As roupas dos melibonianos sempre cheias de couro, corrente e ornamentos. Então, assim, se fosse produzir algo assim, nesse nível para o cinema, certamente seria o Oscar, tá? Ganharia o Oscar mesmo, de tão bem elaborado que são esses detalhes da cultura meliboniana. Eu fico impressionado com a questão da arquitetura local, né? Olha essa imagem aqui, por exemplo. Olha só a dimensão dessa imagem, o tamanho colossal. Isso aqui é perfeito. Olha essa estrutura, entendeu? Tudo é muito gigante, tudo é muito detalhado, tudo é muito bem feito, sabe? Não tem como você não ficar, não vislumbrar de modo como seus olhos não vão deixar de brilhar, tá? É uma coisa incrível, incrível mesmo essa arte aqui desses negócios. O elemento estético, como eu havia falado, né, a respeito de Meliboné, né? E a gente deve mesmo assim a toda essa estrutura do desenho, da arquitetura, do figurino, né, que conduz a história com maestria, aos desenhistas, né, Didier Poli, Robin Rickchett, Julian Tello e Jean Bastide. Esses foram os nomes responsáveis pela obra, né, visual do Elric, né? Então vocês já viram que mais do que um excelente roteiro, a obra também é muito bem desenhada. Então você não perde nem uma coisa e nem outra. E o Elric, como eu havia falado da cultura, é uma cultura muito pesada, né? Uma cidade, um reino que lembra muito Silent Hill, aquela zona do pesadelo de Silent Hill, né? Para quem assistiu e conhece. O Elric, ele não tem muito dessa essência. Ele meio que cede a essa questão, né, da cultura maligna em volta desse reino. Ele faz os sacrifícios, ele se alimenta disso tudo, mas você vê que ele fica relutante. Ele tem um certo descontentamento com relação a isso, né, o que o torna um anti-herói. Ele não é nem um herói nem um anti-herói, mas ele faz isso não por prazer, ele faz por uma questão cultural, porque ele nasceu ali, porque ele foi criado nesse lugar. Bom, como havia dito, né, sobre os cenários, as paisagens, as ambientações de toda a história é magnífico, de uma beleza imponente, né, e uma identidade visual completamente única, tá? E o segundo encadernado é uma sequência da história, né, totalmente direta, introduz mais personagens, introduz novos elementos à trama, o que eu achei apressado demais. Eles poderiam ter feito tranquilamente um terceiro volume para não deixar a narrativa do segundo encadernado tão apressada e terminar de forma tão abrupta, porque eles constroem algo tão grandioso no decorrer de toda essa história que quando chega no final é encerrado de uma forma muito abrupta. A batalha ela não acontece, entendeu? Termina ali com uma troca de palavras e um simples golpe onde tudo se finaliza, né? Introduz um vilão também no meio da história que rapidamente é resolvido. Então eu acho que daria para poder caber mais uma história nisso tudo aí, o que é uma pena e o que impede dessa história de se tornar de fato uma obra-prima completa. Mas isso não diminui o fato de que é um material praticamente nota 10.
E quem gosta de espada e feitiçaria, vale a pena ler Elric, do selo Gold Edition. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e continuem me acompanhando, porque certamente farei vídeos sobre os próximos volumes do selo Gold Edition. Valeu!